Pessoal, então vamos dar início a mais uma aula. Nosso assunto agora é sexologia forense. Estuda a sexualidade humana e suas repercussões criminais. A sexualidade humana é um tabu muito grande. Ela passa a ser um problema quando ultrapassa os limites da permissão. A relação sexual com violência e estupro. Pênis, vagina, conjunção carnal. Pessoal, o que nós temos para falar nesse instante? O perito ou legista, ele não materializa, ele não tem o objetivo de materializar o crime de estupro. Ele vai materializar, vai descrever a conjunção carnal. Os operadores do direito, fazendo a juntada de provas que vai no momento posterior, descrever se foi estupro ou não. Não cabe então à perícia identificar o crime, mas sim a materialidade. E isso chama conjunção carnal. O que é conjunção carnal? É a penetração no pênis de verdade, numa vagina de verdade. Órgão masculino, no órgão feminino, isso é conjunção carnal. Há sinais duvidosos e há sinais que comprovam a conjunção carnal. E isso que nós estudaremos nessa aula. Imenologia. Para entender a conjunção carnal, nós temos que entender a imenologia, o estudo do ímen, como funciona o ímen, como é o ímen. O ímen é a membrana que separa a vagina, parte interna, da vulva, parte externa. Ela possui uma certa consistência. Então ela há uma consistência. Há certos ímens que possuem a consistência maior, como nós veremos. O que nós temos que entender, e a matéria de prova, é a orla e ósteo. O ósteo é o orifício interior do ímen, enquanto a orla, também chamada de membrana, é a parte externa a esse orifício. E o que nós temos que entender? É que eles são inversamente proporcionais. Ou o ósteo vai ser amplo e a orla vai ser menor, ou a orla vai ser estreita, ou o ósteo vai ser amplo. Um vai ser amplo e o outro vai ser estreito. Nunca os dois amplos ou os dois estreitos. São inversamente proporcional. A respeito do ímen, o que nós temos? Nós temos que o ósteo é o orifício central. Essa parte aqui em volta é a orla, também é conhecido como membrana, e a borda aderente ou borda de implantação. Nós temos aqui também, como nós veremos, os entales naturais, que não alcançam a borda. Nós temos aqui os entales. Aqui nós temos no meio aqui um exemplo de um ímen com entales naturais. Como você pode ver, ele não alcança a borda. Ele é natural. Não houve aqui uma ruptura. É diferente a ruptura. Aqui ele não alcança a borda de implantação. Nós veremos mais adiante a diferença do ósteo, do entale para a ruptura. De um ímen com entales naturais e de um ímen com roturas. Mas, a princípio, nós temos que entender isso. Nós temos também as roturas, como nós vimos aqui. As roturas, ela alcança a borda de implantação, diferente dos entales naturais. Os entales não alcançam a borda de implantação. As roturas completas, elas alcançam a borda de implantação, mas há também as roturas incompletas. Essas não alcançam a borda de implantação. Mas se na prova não descrever ruptura incompleta, você vai entender que ela alcança a borda de implantação. Então é isso que nós temos que guardar para a nossa prova a princípio. Com essa base aqui nós vamos prosseguir. Nós temos as carúnculas mirtiformes também, que é um sinal de parto antigo, como nós veremos mais adiante. As carúnculas mirtiformes, então, se formam no ímen, ele em forma do mirto, em forma da folha do mirto. Então, se diz carúnculas mirtiformes. Nós veremos mais adiante, apenas citar neste momento.
Ruptura imenal. Como eu já falei, o ímen é uma membrana que separa a vagina da vulva. Ele tem um orifício central. A consistência é membranosa ou carnosa. Ele pode ser, então, o ímen pode ser membranoso ou também pode ser carnoso. O orifício pode ser circular ou ter diversas formas. Pode ser triangular, quadrado, em forma de coração, cribiforme, que é cheio de furos. Então ele vai receber o nome de acordo com o formato do seu orifício interno. Se o ímen cribiforme está íntegro, a conjunção carnal não existiu. Aí não há problema nenhum. O grande problema é no ímen complacente, que nós veremos também a seguir. Existe uma proporcionalidade entre o ósteo e a orla. Então existe uma proporcionalidade entre o ósteo e a orla, como eu já falei. Pode haver ósteo médio e orla média, ósteo estreito e orla ampla, ou ósteo amplo e orla estreita. Sempre proporcional. Então você vai entender que ele é sempre proporcional, ou inversamente proporcional, melhor dizendo. Então guarde isso, porque isso também cai em prova. Continuando, entalhes naturais. Eles não vão até a borda de implantação. Eles são simétricos e sem hematomas e são epitelizados. As células estão normais. As rupturas não. As rupturas, ela alcançam a borda de implantação, elas são assimétricas, possuem hematomas, equimoses, são desepitelizadas. Então já há ali uma diferenciação das células. E é possível as carúnculas mirtiformes. Então, pessoal, como nós veremos aqui novamente na imagem, para ficar fixo esse assunto de os entalhes, eles são simétricos, eles não alcançam a borda de implantação, não há hematoma, não há equimose. Já nas rupturas, alcança a borda de implantação, a não ser que a prova descreva que seja uma ruptura incompleta. Ele possui sim hematose, possui hematomas, possui equimose. Então são as diferenças básicas do entalhe e da ruptura. Observar também que nos entalhes as células são normais, são epitelizados, enquanto nas rupturas são desepitelizados. Nós temos aqui alguns tipos de ímen. Como eu falei, o seu nome é dado de acordo com a sua forma. Como para a nossa prova, acredito que o nome não venha a ser importante, exceto um, que é o ímen complacente. Nós temos anelar, falciforme, labial, cribiforme, cheio de furos, entalhes congênitos, franjado, pingente, duplo, resistente, sólido. Se você ler, dependendo da bibliografia que você ler, você vai achar inúmeros nomes. Mas o que tem importância para a nossa prova é o ímen complacente. O ímen complacente, ele possui ósteo amplo e orla estreita e uma consistência elástica. Por ele ser amplo, a orla, a membrana externa ser estreita e possuir essa consistência, o pênis passa sem provocar, sem romper o ímen. Então ele é complacente. E esse é o grande desafio da perícia. Muitas vezes não há ruptura de ímen, então fica mais difícil se materializar uma conjunção carnal. Nós veremos a seguir, adiante, que há outros meios, mas como não há a ruptura do ímen quando ele é complacente, então ocorre essa dificuldade. Continuando, nós temos o método cronométrico de Lacassagne. Mas o epônimo, como eu falei, nós teremos uma aula só de epônimos, mas desde já você deve memorizar. Método cronométrico de Lacassagne. Esse Lacassagne é o mesmo daquele que nós falamos quando tem a lesão pérfuro cortante, que ele empurra a pele para baixo, fazendo com que a lesão seja maior do que o objeto. Então esse é o epônimo de Lacassagne.
enquanto aqui também existe o método cronométrico de Lacassagne. Utilizando o método cronométrico de Lacassagne, compara a região genital da vítima a um mostrador de relógio, identificando o local da ruptura. Exemplo, para se descrever, né, qual é a região, ele tem que descrever lá quando ele for fazer a perícia, o laudo. Então ele deve, ruptura em Menão às 6 horas, então compara a região com o local dos ponteiros do relógio. Isso então é o método cronométrico de Lacassagne ou somente Lacassagne. Observação, o França, mais pedido em todos os concursos, ele diz que o ímen cicatriza em 20 dias. Então a cicatrização do ímen se dá em 20 dias, exceto no parto. No caso de parto é maior, mas então nos outros casos de conjunção carnal, então 20 dias segundo Genival Veloso França. Alguns exemplos aqui de quesitos de conjunção carnal. Como você vai perceber, fica bem claro aqui que o perito não tem obrigação, não tem o intuito nem o dever de mostrar se houve estupro, mas sim se houve conjunção carnal. Então, primeiro item, primeiro quesito. Houve conjunção carnal, ele vai escrever lá se houve a conjunção carnal, se houve a introdução do pênis na vagina. Qual a data provável dessa conjunção? Ele vai olhar o tempo das equimoses, vai olhar os hematomas e vai propor ali uma data provável dessa conjunção. No caso, ele não é um operador do direito, então o caso de perguntas, de investigação, não está por conta dele. Ele vai dar a data provável analisando a lesão. Vai olhar se a paciente era virgem. Se caso o ímen for complacente, o que ele vai dizer? Ele vai escrever prejudicado. Prejudicado, já que o ímen é complacente. Como o ímen é complacente, não é possível dizer se a paciente era virgem. Houve violência para essa prática? Ele vai olhar os sinais, se houve sinais de violência. Observando que ele não pode descrever se houve necessariamente a violência. Ele vai analisar os sinais. Por quê? Muitas vezes aquela violência não foi uma violência por motivo de estupro. Mais uma vez fica bem claro, porque pode ser que seja uma prática sexual violenta. Então, vamos supor que os dois têm esses métodos de relação com violência. Qual é o meio dessa violência? Ele vai escrever qual meio, se foi de certa forma com a ajuda de objetos, se foi apenas por meio da força física, da violência resultou. Aí vai descrever hematomas, hemorragia, incapacidade para ocupações habituais, vai descrever se a vítima é alienada ou débil mental, porque entra no caso de estupro de vulnerável, e se houve qualquer outra causa que tivesse impossibilitado a vítima de resistir. Também será um agravante se caso futuramente for tipificado um crime. Então são apenas exemplos de quesitos de conjunção carnal. Vamos continuando nosso estudo. Como detectar o esperma na vagina? É um sinal de introdução carnal. Então, muitas vezes se torna necessário detectar esse esperma porque o ímen é complacente, não há sinais de hemorragia e a única pessoa que afirma que sofreu conjunção carnal é a vítima. Então, vai ser feita uma microscopia direta, vai fazer a coleta daquele material e colocar diretamente no microscópio. Ele vai ver lá se é ou não é esperma. Segundo, microscopia por coloração. Vai colocar uns produtos químicos no microscópio e vai identificar se é ou não. As situações em que o indivíduo ele fez vasectomia, ele é vasectomizado. Então o que acontece? Será feito esse outro exame, a fosfatase ácida prostática. Grife esse nome porque cai muito em prova. Muitas vezes o indivíduo fez o exame, fez a cirurgia, a vasectomia, e não tem mais espermatozoide, mas possui líquidos prostáticos.
E ao fazer esse exame, fosfatase ácida detecta a presença de líquido prostático. Como a mulher não tem próstata, então se materializa ali um sinal de conjunção carnal. DNA. Se um indivíduo, vamos supor que o indivíduo fez uma relação sexual com preservativo e após deixou no local próximo ao local do crime, do possível crime, né? Então será feito o DNA na parte externa, DNA do homem, na parte interna, DNA do homem, na parte externa do preservativo, DNA da mulher, da vítima. E a glicoproteína P30. Essa glicoproteína P30 também é exclusiva para detectar o líquido prostático. Então, glicoproteína P30 e a fosfatase ácida prostática são também têm o mesmo fim. Continuando, nós vamos falar sobre o estupro, porque também é matéria de sexologia forense e está em vários e quase todos editais. Antigamente se falava constranger mulher, hoje não se diz constranger mulher. Com a reforma do Código Penal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pessoal, lembrando que hoje não existe mais aqueles atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Hoje tudo é estupro. Hoje está tudo dentro do 213. Pena, reclusão de 6 meses a 10 anos. 6 meses a 10 anos. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, que nós já estudamos, ou se a vítima é menor de 18, e maior de 14, então o que acontece? Pena de reclusão de 8 a 12. 6 a 10, 8 a 12. É um macete, sempre 4 anos de diferença. Agora, já se resulta morte, aí já é maior. Aí a reclusão de 12 a 30 anos, até a pena máxima, né? E lembrando que não existe mais o atentado violento ao pudor. Como já falei, não existe os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, nem atentado violento ao pudor. Tudo hoje é estupro. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal define como estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 a 15 anos, a pena aqui é maior. Então, pena de 8 a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Qualquer outra causa, uma pessoa que esteja embriagada, sem condição de se defender, o que acontece? Sendo violentada, também está nessa prática de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável não é somente o de 8 a 15 anos e débil mental, que possui deficiência mental. Também uma pessoa capaz, segundo o Código Civil, uma pessoa que não seja interditada, seja capaz, mas que por qualquer outro motivo não tenha capacidade de oferecer resistência. Então imagine um deficiente físico, um cadeirante que não tem os braços, então se torna vulnerável àquele criminoso. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena de 10 a 20 anos. Se resulta morte, de 12 a 30 anos, que é a pena máxima. Então, pessoal, estupro e estupro de vulnerável, era isso que nós temos para falar. Mas há muito ainda, quando a gente for falar dos outros sinais, ainda detalhes a ser observado. Então, a princípio, estupro constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou ter conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Enquanto o estupro de vulnerável
ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Esse é o caput. Mas tem as questões do parágrafo 1º e 3º, que o 3º é agravante. E o 1º, que é o mais importante, é aquelas pessoas que, por qualquer outra enfermidade ou deficiência mental, ou por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência. Então, estupro de vulnerável. Pessoal, nós paramos esse vídeo por aqui. Na próxima aula daremos início falando da gravidez e dos sinais de presunção, de probabilidade e de certeza de gravidez. Muito obrigado, até a próxima.